Hora rubro-negra reforçada, hoje, 17 de agosto, às 18h30, de Brasília. O Flamengo enfrenta o Internacional no Beira-Rio em partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O Mengão quer manter a liderança e confirmar superioridade sobre o rival gaúcho, enquanto o Colorado busca se reerguer após a derrota na Libertadores. 2. Contexto e transmissão. O duelo será transmitido com exclusividade pelo Premier. Situação na tabela. O Flamengo segue firme na liderança, com 40 pontos em 18 jogos. Já o Internacional está em 11º lugar, com 24 pontos. Histórico recente entre os times. No meio da semana, o rubro-negro venceu o Inter por 1-0, pela Libertadores. No Brasileirão, o retrospecto favorece o Flamengo, que não perde para o Internacional há 5 jogos. Escalações e desfalques. De La Cruz volta a ser opção, podendo aparecer no banco. Emerson Royal é desfalque por entorse no tornozelo. Arbitragem apita Rodrigo José Pereira de Lima, PE, com VAR Gilberto Estevão da Silva, SP. Agora é hora de falar de Flamengo e Internacional, mais um jogaço desse fim de semana. Já se enfrentaram pela Copa Libertadores, vão se enfrentar pela Copa Libertadores de novo, mas no meio tem esse jogo de Campeonato Brasileiro. É um festival de Flamengo e Inter, Inter e Flamengo. Esse jogo, hein, vocês acompanham domingo, 6h30 da tarde, para vocês anotarem na agenda aí para assistirem, com transmissão do Premier, certo? Partida lá no Beira-Rio, então, serviço dado para vocês. E aí eu quero saber, né, mais desse jogo com ele, que voltou das férias, assim, voando, trabalhando pra caramba. Bruno Braz ainda está no bronze, mas agora já tá ali, ó, na labuta total. Braz, boa tarde para você. Conte pra gente os planos de Felipe Luiz para este Flamengo no fim de semana. Tem esse confronto tão importante contra o Inter pela Copa Libertadores, né? E agora como é que ele vai planejar esse time, né? Como é que ele vai equacionar aí? Teve uma vitória importante, magra, para alguns, né? Nem foi uma vitória, sim, mas foi uma vitória e está em vantagem. Mas ainda assim precisa dosar agora as duas competições. Como fazer isso, meu amigo? Boa tarde, Luísa. Boa tarde, PVC. Pois é, acabou a vida boa. Tem que trabalhar, vamos nessa. E, enfim, o Flamengo ele montou uma programação especial para esses dois confrontos, né? Para fechar a trilogia contra o Internacional, agora com os dois jogos no Beira-Rio, em Porto Alegre. Então, o Flamengo viaja amanhã, treina de manhã no Ninho do Urubu, depois viaja para Porto Alegre e vai ficar, nem volta para o Rio. Fica direto para o jogo da volta da Libertadores. Muito provavelmente vão treinar no Grêmio, né? No maior rival do Internacional. E, enfim, a grande novidade para o Felipe Luiz é a volta do Arrascaeta, né? Que nesse primeiro jogo contra o Inter pela Libertadores ele estava suspenso, não jogou, e ele volta agora. Inclusive, um momento raro ali do Flamengo, a Arrascaeta deu entrevista coletiva, hein? Para comemorar de pé, porque isso é raridade. Ele deu uma entrevista coletiva hoje, já que ele retorna ao time. Inclusive, estava com a língua afiada. Inclusive falando sobre essa questão que você levantou, Luísa, de que tem torcedores, parte da imprensa também, criticando essa vitória de 1-0 sobre o Inter. E aí o Arrascaeta estava com a língua afiada, ele falou que o futebol da internet é diferente do futebol que se joga em campo. É verdade. Depois ele ainda deu uma outra cornetada, mas aí foi para defender os companheiros, que aí foi mais sobre a questão dos vazamentos que acontecem, né, que seguem acontecendo no Flamengo. E aí, na pergunta, o repórter citou especificamente as polêmicas recentes com o Pedro e com o De La Cruz, né, que é seu amigo uruguaio, companheiro de seleção também. E aí ele disse que costuma comentar com os amigos dele que o Flamengo perde para ele mesmo. E as pessoas meio que dizendo que o próprio clube joga contra. Enfim, era um Arrascaeta afiado, mas enfim, que é a grande novidade para esse jogo de domingo e para o jogo de quarta-feira. Mas, ao mesmo tempo, o Flamengo também tem desfalques. O Emerson Royal, ele sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo no jogo contra o Inter, agora no meio de semana. E a apuração que a gente tem é que é muito difícil que ele esteja em campo no domingo. Está sendo trabalhado para tentar voltar a ficar à disposição no jogo de volta da Libertadores. Quem tem mais chances de também retornar após 8 jogos é o De La Cruz. Ele estava lesionado, ele já tem treinado com o grupo
E se ele não reclamar de dores amanhã, coisa que não vem acontecendo, ele vai ficar à disposição do técnico Felipe Luiz. Danilo tem uma pequena chance, mas amanhã ele vai ter o dia D dele. Vai passar por testes físicos. Caso não os testes físicos sejam positivos, o Danilo também fica à disposição do técnico Felipe Luiz. PVC, vamos lá, por partes. Primeiro, né, a declaração do Arrascaeta, que deu uma coletiva hoje lá no Ninho do Urubu, falando que o Flamengo só perde para ele mesmo. Tem razão para o Flamengo provocar, criar as suas próprias crises? Eu acho que ele tem razão. Essa frase não é nova. O Arrascaeta não descobriu a roda, não inventou a roda. Mas é alguém lá de dentro falando isso, né? Então, vamos falar uma coisa para você. Assim, vou falar para o Arrascaeta. Jornalista nunca vai fazer gol no time que jogou e pedir desculpas. Nunca vai fazer. Em outras palavras, eu vou dizer uma coisa para você. Informação certa é inegociável. Se estiver errada, tem que corrigir. Se vazou de dentro do Flamengo, o problema não é meu. Só que eu estava na Colômbia, eu fui passar meu passaporte e o fiscal disse que não estava passando porque tinha um problema no equipamento, claramente. Ele falou, você tem que ir para lá. Eu falei, eu vou perder meu voo. Você tem que estar aqui 3 horas antes. Eu falei, mas eu vim de conexão de Medellín, acabei de chegar. O problema não é meu. Arrascaeta, vou repetir o que me disse o fiscal do aeroporto da Colômbia. O problema não é meu. Se vazou e a informação está certa, o problema não é do jornalista. O jornalista não vai pedir desculpa por fazer gol. Quem pede desculpa por fazer gol é jogador de futebol. Jornalista não pede desculpa por fazer gol. Se a informação está certa, publica-se. Se está errada, tem que consertar. Se está certa, é inegociável. Quem vazou? Se o jornalista acertou, fazer o quê? Mas tem razão. O Arrascaeta não inventou a roda. Há décadas se fala que o Flamengo perde para o próprio Flamengo. Quem tem que resolver isso é o Flamengo. Pois é, internamente, né? O jornalista está no papel dele, né? Colocar cada um com as suas responsabilidades aí em seu devido lugar. Agora, pensando nesse jogo contra o Inter, PVC, como que o Flamengo deve armar essa equipe na sua visão? Pensando, claro, né, que ainda tem o confronto pela Libertadores, o outro jogo, o jogo da volta aí. Felipe Luiz já deixou claro que ele vai com o time que ele tem melhor, né? Claro que ele vai medir o que tem de jogador com lesão, o que não tem lesão, o que tem que jogar, o que não tem que jogar, mas ele vai colocar o que tiver de melhor. Porque ele falou, a gente não pode ameaçar a liderança do brasileiro. Então ele vai jogar com o time titular contra o Internacional e depois contra o Internacional de novo. Só que contra o Internacional, no domingo, o time titular pode depender de algumas coisas. O Arrascaeta volta, porque ele estava suspenso quarta-feira, não jogou, ele joga. O Emerson Royal machucou, então joga o Varela. Então vamos lá, Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira... Alexandre pode ter um desgaste, Ayrton Lucas. Jogaram Alan e Jorginho. Jorginho pode ter um desgaste pela idade, digamos Alan e Everton Araújo. Luiz Araújo, De Arrascaeta, Everton Cebolinha, Pedro. Não é o time titular, mas é um time fortíssimo para ganhar do Inter. De acordo, Brás, você estava falando, né, sobre as possibilidades do Felipe Luiz e o que ele deve mandar a campo. Então, parece que é isso, né? Pensando num time forte, mas, claro, tendo em vista aí o jogo da Libertadores. Assim, como eu falei, existe a maior chance de retorno dos lesionados é a do De La Cruz, mas como ele... 3. O Flamengo busca impor sua superioridade e ampliar ainda mais vantagem rumo ao título. Será que o time de guerreiros sai de Porto Alegre batendo de frente com o Inter? Comente seu palpite, não esquece de deixar seu like e se inscrever no Cartão Vermelho, cobertura totalmente rubro-negra para você.